Olá, querido estudante! No encontro de agora, nós vamos falar sobre o que é energia. Num vídeo anterior, já comentamos o que não é. Por incrível que pareça, energia é uma propriedade das coisas ou do conjunto de coisas, do conjunto de objetos. Quando nós vamos estudar um movimento que envolve mola, um objeto, o planeta Terra, campo gravitacional, a gente costuma muitas vezes dizer que a energia potencial gravitacional se transforma em cinética e na hora que a bola atinge uma mola, ao comprimir a mola, essa energia vai se transformando em energia potencial elástica. Então nós temos energia potencial gravitacional, energia cinética, energia relacionada a tantas coisas. Mas eu quero te dizer, para compreendermos o que é energia, primeiramente nós vamos precisar entender o que é um sistema físico. Me acompanhe. Um sistema físico é um objeto ou um conjunto de objetos que nós escolhemos arbitrariamente para estudar, para observar. E quando nós vamos observar, nós vamos descrever, nós vamos precisar. Se você vai observar este pincel, por exemplo, se este pincel for o seu sistema físico, você vai se perguntar qual é o comprimento dele. Então, comprimento é uma propriedade deste objeto. Você também pode ver qual que é a massa, né? Quantos gramas tem este pincel. Você também poderia se perguntar a respeito do volume, da temperatura, será que está quente ou se está frio? A gente tem várias propriedades, né? Tem até o formato ligeiramente cilíndrico. São várias as propriedades que podem descrever um sistema físico. Agora, o sistema físico ele não é estático, ele pode se transformar. Eu posso chegar aqui e quebrar este pincel. Eu posso também achatar o pincel mudando o comprimento dele. Eu posso pegar e jogar este pincel num fogão e alterar a temperatura dele. Então, as propriedades elas mudam e alteram o que nós chamamos de estado de um sistema físico. Então, todo sistema físico apresenta um estado, uma forma como ele está num determinado instante. Esse estado pode variar com o tempo. Agora, como é que eu vou dizer como o meu sistema está? Elencando uma série de propriedades que vão caracterizar o estado do meu sistema físico. Então, o nosso estado ele é caracterizado por propriedades, que podem ser ainda de dois tipos. Podem ser classificadas em intensivas e extensivas. Agora, qual que é a diferença? Propriedade intensiva é aquela que eu não posso somar para obter o valor total. Como assim? Qual que é a temperatura do seu corpo agora? Cerca de 36,5 graus Celsius. Essa seria a temperatura do seu corpo. Pega uma pessoa que está próxima de você. A temperatura do corpo dela está na faixa de 36,5 graus Celsius também. Imagine que vocês dois estão à mesma temperatura. Se eu juntar os dois para formar um único sistema, um único corpo, um único bloco, qual seria a temperatura do sistema formado por você e esta outra pessoa? Você vai somar as temperaturas para obter um valor total? Não. A temperatura é uma propriedade intensiva. Propriedades intensivas são aquelas que eu não posso somar para obter um valor total. E não é só temperatura que tem isso. Densidade também tem isso, né? Inércia térmica específica, também conhecida como calor específico, resistividade elétrica. Vamos dar alguns exemplos. Coloquei, então, algumas propriedades que não se podem somar para se obter um valor total. Densidade, temperatura e calor específico. Agora, e as propriedades extensivas? É chamada propriedade extensiva toda característica de um sistema físico que a gente pode somar para obter o valor total. Por exemplo, se você for juntar as comidas que tem dentro da despensa para preparar um prato, a massa total do prato, né, que você vai elaborar na cozinha, vai ser a soma das massas dos componentes. Então, nós podemos dizer que a
Massa é uma propriedade extensiva. A gente chama de extensiva porque o valor total depende da extensão do sistema, do quanto que eu juntei de tudo. Daí surge esse termo. Vamos elencar algumas outras. Massa, volume, energia e entropia. Essas propriedades são todas propriedades extensivas. Você fala, professor, nem sei o que é energia, não tenho a menor ideia do que seja entropia. Calma, nesse ponto é só para você saber que energia é algo que eu posso somar para obter um valor total. Entropia também, há várias outras propriedades extensivas, mas aqui eu deixei ainda massa e volume aqui listados. Outra informação interessante para você saber é a seguinte: existem relações entre as propriedades que são grandezas físicas. As grandezas físicas, as propriedades, elas se relacionam, trazendo o que nós chamamos de funções de estado, né? Função de estado é uma equação que relaciona propriedades que estão relacionadas ao estado. Uma propriedade só já é uma função de estado. Então, quando nós chamamos de função de estado, nós estamos falando de propriedades ou de relação entre propriedades, relações entre essas propriedades, que estão, como eu já disse, são todas funções do estado, dependem do estado. O estado é caracterizado pelas propriedades, então as propriedades estão relacionadas ao estado, como está o nosso objeto. Então já sabemos onde a energia se encaixa na definição de um sistema físico. Energia é uma propriedade que está relacionada a outras. Nós temos aqui propriedade massa e volume relacionadas à propriedade densidade, por exemplo. Energia tem relação com outras propriedades do sistema: massa, velocidade, posições, deformações, campos. Então, a gente precisa ter essa ideia. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Para exemplificar a ideia do que é energia, desse conceito abstrato que muitas pessoas não sabem nem explicar o que é, eu quero que você imagine uma maçã que tem uma certa velocidade, alguém jogou essa maçã, ela foi jogada, pode até estar caindo de uma árvore, né? Mas aqui ela foi lançada. E o planeta Terra. A Terra e a maçã se atraem. Então eu posso tratar a maçã e o planeta Terra, né, incluindo o campo gravitacional terrestre, como um único sistema físico. Então nosso sistema físico engloba a maçã e a Terra. E existe uma força de atração gravitacional entre essas duas coisas. Essa força de atração gravitacional é o que nós chamamos de força interna ao sistema. É uma interação que acontece entre essas duas partes do sistema. Então é algo que é característico, que ocorre ali dentro. Mas nós vamos ir de fora desse sistema. Imagine que exista a minha mão. Então imagine que agora a minha mão, que não faz parte do sistema, vai interagir com este sistema. E nessa interação vai provocar uma transformação. Eu vou pegar com a minha mão esta maçã e vou levantá-la. Quando eu fizer isso, eu vou interagir com uma parte do sistema. A maçã faz parte do sistema, mas como a maçã está interagindo com a Terra, eu não posso deixar de tratar a Terra como parte integrante do sistema também. Então, nós temos este conjunto que interage internamente e temos alguém de fora. Esse aqui é o famoso time de fora que vai interagir com esse pessoal. Se esta mão interagir com a maçã e transformar o estado dessa maçã, como? Ou deformando a maçã, ou mudando a velocidade da maçã, ou ainda deformando o sistema maçã-terra que se atrai. Quando esta mão vai interagir com o sistema, esta mão provoca mudanças, transformações nesse sistema.
como eu coloquei aqui na lousa, para um pequeno intervalo de tempo, no qual podemos considerar constante a força aplicada pela mão sobre o sistema, e retilíneo o movimento durante esse pequenininho intervalo de tempo, é possível dizer que o módulo da força que a mão exerce sobre o sistema vai ser multiplicado pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois, vai ser igual a m vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2 mais mgy2. Professor, o que diabos é este y1 e y2? A gente pode representar aqui um eixo y e aqui existe uma altura y inicial para esta maçã e ela vai mudar de altura quando interagir com a mão. Existe esse termo mgy2, que seria a altura final, menos m vezes v1 ao quadrado sobre 2 mais mgy1. Isso daqui se obtém fazendo o estudo da dinâmica do movimento. É um estudo matematicamente chato de se fazer, mas que se você tiver um tempinho sobrando e muita disposição, você consegue demonstrar. Mas a ideia é a seguinte: se procurou dar significado a cada termo desta equação depois que ela foi obtida. Não adianta de nada nós termos uma equação se nós não buscarmos significado naquilo que a gente está calculando. A ideia é a seguinte: este termo representa a interação de alguém fora do sistema com o sistema, força é interação, e deslocamento é uma maneira de transformar. Então eu interajo e transformo. Percebe que deslocar alguma coisa é transformar esta coisa, mudar a posição desta coisa, posição que é uma propriedade do objeto. Segundo passo, outra propriedade aqui que vai se modificar nessa história é a velocidade. A velocidade pode se modificar. Eu vou ter uma velocidade final, uma velocidade inicial. Eu vou ter uma altura final, uma altura inicial. Então, a interação provocando transformação de posição. Então, se algo de fora interage com o meu sistema e provoca deslocamento nesse sistema, este algo de fora está provocando a variação deste conjunto de coisas, né? Porque veja que 2 é alguma coisa final e 1 é alguma coisa inicial. Esses valores vão representar o que nós chamamos de energia. E o produto força-deslocamento cosseno de θ vai representar aquilo que nós chamamos de trabalho efetuado ou realizado por uma força sobre um determinado sistema. Então, quando alguém realiza trabalho interagindo com o objeto e provocando o deslocamento adequado neste objeto, ele vai provocar a variação de uma série, né, de propriedades que no conjunto vai ser chamada energia. Esse primeiro termo da equação é chamado energia cinética, ou seja, isso daqui recebeu o nome de cinética porque o termo cinética está relacionado ao movimento e velocidade tem tudo a ver com movimento. Então, energia está relacionada ao movimento, à velocidade e à massa também. Por outro lado, a propriedade energia está relacionada também com a posição dos corpos. Então, eis aqui uma outra parte da energia do corpo, que é a chamada energia de posição, que os autores chamam de energia potencial. A energia potencial não é aquela que está prestes a se transformar em cinética, não. Ela é uma energia relacionada à posição. A energia potencial pode nunca se transformar em cinética. A ideia é a seguinte: só se consegue variar, provocar esta variação, se alguém de fora interagir. Se não houvesse a mão na brincadeira, essa variação iria dar zero. E assim a energia iria se conservar nesse sistema. Nós dizemos, então, que energia é uma grandeza física escalar, não tem nem direção nem sentido, que se relaciona
propriedades de um sistema físico, que são velocidade, inércia, massa e posição. Este conjunto de matemática, né, essa expressão aqui é chamada energia mecânica final, enquanto que aquele seria a energia mecânica inicial. Realizar trabalho sobre um sistema provoca a variação da quantidade de energia desse sistema. Essa é a parte bonita do nosso estudo. O significado de energia está aqui. Agora, vem uma outra parte interessante. Quando a sua mão realiza trabalho sobre esse sistema, o sistema pode aumentar a quantidade de energia. E o que vai acontecer com a mão? A quantidade de energia que o nosso sistema maçã e terra ganha é exatamente a mesma quantidade de energia que a mão vai perder. Isso já foi verificado matemática e experimentalmente. A energia total no universo sempre se conserva. Mas você pode até dizer, deixei um objeto cair, ele tinha energia potencial gravitacional, transformou em cinética. Mas quando ele bateu no chão, ele já não tinha mais nem a potencial, nem a cinética. A energia desapareceu? Não, não desapareceu. Aí que entra a parte do estudo microscópico da matéria. Aqui na situação inicial, nós temos um bloco que tem energia potencial gravitacional. Então ele cai, e no que cai, ocorre uma transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética. Aí, o nosso objeto colide com o chão e perde essa energia que ele tem cinética imediatamente antes de colidir aqui com o chão, com o piso, ou com a tampa de uma mesa, enfim, com o objeto, a superfície na qual ele está batendo. E na hora que ele bate, ele provoca vibrações nessa mesa. Vibrações que se propagam como onda e criam inclusive o ruído que a gente tem do pá da batida da colisão. Então nós vamos ter aqui o surgimento do que nós chamamos de energia sonora, relacionada à vibração das superfícies que é transmitida para o ar. Se você pudesse pegar um termômetro e medir a temperatura dessas superfícies que colidiram, você vai observar que a temperatura bem aqui nesta região está maior, nesta região onde aconteceu o choque, a colisão. Houve um aumento da agitação das moléculas. Até aqui nós vimos que este valor numérico dessas propriedades, essa propriedade relacionada ao movimento e à posição dos constituintes do nosso sistema, vai se conservar. Você vai ter a energia, esse valor abstrato, numérico, sempre se conservando. Por mais que você pense que a energia parece que desapareceu em algum movimento, em alguma situação desse tipo, cuidado, a energia não desaparece. Isso não pode acontecer. Um princípio básico da definição de energia é que energia é sempre algo que vai se conservar. Este é o primeiro fundamento da definição de energia. Outra coisa, energia, ela pode, se conservando, se transformar ou ser transferida para outro lugar. Então ela pode mudar a sua forma de manifestação. Existe a energia do movimento, energia cinética, existe a energia da posição num campo gravitacional, potencial gravitacional, existe a energia do movimento vibratório das moléculas de ar, que é uma energia chamada sonora, existe a energia da agitação das moléculas, que está relacionada à temperatura, chamada energia térmica. Veja, a energia pode se transformar e até ser transferida. Houve uma transferência da energia desse sistema para o ar. O ar ganhou essa energia, então aqui houve perda. Mas tudo que diminuiu de energia aqui aumentou no ar.
e depois também tivemos a transformação de parte dessa energia, que antes era só potencial gravitacional, se transformou em energia térmica, provocando um acréscimo no valor dessa energia, perfeito? Então, esse é o nosso raciocínio básico para conseguir entender e trabalhar com toda essa matemática da energia e o conceito da energia. Mas ainda existe um último princípio da energia que esse, em geral, costuma ser deixado de lado. A energia vai se degradando. Professor, o que o senhor quer dizer com energia se degradando? Ela vai estragando. A gente diz que os sistemas, eles têm uma certa quantidade de energia e nas transformações essa energia vai se transformando em outras modalidades e se transferindo para outros lugares. Contudo, se por um acaso as transformações forem acontecendo e a energia for mudando de forma, em geral, ela vai para uma forma que não tem mais a capacidade de retornar ao que era antes. Como assim? Essa energia potencial gravitacional, do jeito que está aqui, ela pode se transformar em cinética, pode se transformar em sonora, pode se transformar em térmica. Mas depois que aconteceu essa transformação espontânea, que acontece no nosso cotidiano, caiu alguma coisa no chão, a gente diz que do jeito que a energia aqui está no final, é a mesma quantidade que a gente tinha no início, mas ela já não tem a mesma capacidade de se transformar. Ela já não tem mais a mesma capacidade de realizar trabalho mecânico. Então a energia vai se conservar, mas você não vai conseguir pegar esta energia nesse sistema isolado e fazer voltar para cá. Para você fazer esse bloco voltar para o alto, alguém de fora vai ter de intervir nesse sistema. Então, esse sistema não vai conseguir retornar para a situação que tinha aqui no início. Não é possível sozinho. Só se alguém de fora, calma, aí já está entrando uma outra pessoa que não faz parte do sistema e fizer essa transformação. Então, aqui a gente tem a quadriga da energia, que é o seguinte: a energia sempre se conserva. E ela vai se conservando à medida que vai sofrendo transformações ou transferências. Mas nessas transformações e transferências, a energia vai se degradando. É por esse motivo que a gente precisa economizar a energia elétrica. Porque a energia elétrica é uma forma de energia nobre, é uma forma de energia que ela se transforma facilmente em outras modalidades. Facilmente você transforma a energia elétrica em térmica, mas não é tão simples a transformação de térmica em elétrica. Facilmente você transforma a energia elétrica em mecânica, elétrica em luminosa. Então essa energia elétrica com a qual nós trabalhamos no nosso cotidiano, que a gente vê e extrai das tomadas, esta quantidade de energia, ela é uma quantidade nobre. Então, eu fazer a seguinte pergunta: poxa, se a energia sempre se conserva, por que eu preciso economizar? Você precisa economizar porque, apesar de ela se conservar, ela se estraga, ela vai perdendo a capacidade de se transformar e de realizar trabalho. Então, com isso, a gente termina essa abordagem conceitual do que é a tal da energia. Energia é um valor numérico que é calculado em função do movimento de partes do nosso sistema, de como essas partes do sistema estão dispostos no espaço e como elas interagem internamente entre si, né? A gente sabe que é a força gravitacional entre a Terra e o bloco que faz com que esse bloco desça. Então a gente precisa conhecer como é o nosso sistema, como as partes do sistema interagem e quais são os movimentos que se encontram nesse sistema para que nós possamos calcular a quantidade de energia que existe lá. E esta quantidade de energia ela sempre vai se conservar, vai haver transformações e transferências. A energia vai de um ponto ao outro e se transforma de um tipo ao outro, mas o valor total sempre se conserva e, infelizmente, as transformações ocorrem no sentido do aumento da desordem do sistema, da entropia, de tal maneira que quanto maior a entropia do nosso sistema, apesar de a energia ser a mesma, ela já não tem mais a mesma capacidade de se transformar.
Com isso, nós terminamos esta parte sobre energia. Se você gostou aqui da nossa explicação, deixe um joinha. Se você tiver perguntas, deixe aqui nos comentários. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou ler e vou responder. Espero então encontrar você em uma outra oportunidade. Até lá!